Bem, gente, então vamos começar falando do sujeito simples, que é formado por um substantivo coletivo. Substantivos coletivos, lembrando que são aqueles substantivos que estão escritos no singular, mas designam um conjunto de seres, tipo cardume, constelação, colmeia. Então, o exemplo de vocês está com o coletivo cardume. Existem duas possibilidades de concordância verbal. Se esse coletivo estiver sozinho, for o núcleo do sujeito formado por um substantivo coletivo sem estar especificado, ou seja, sem estar explicado, se esse núcleo do sujeito não estiver determinado por alguma palavra, o verbo vai concordar com esse coletivo. Se esse coletivo estiver explicado, determinado, aí o verbo vai concordar ou com o coletivo ou com o termo que estiver especificando, que se chama o termo especificador. Então, olha o exemplo aí. O cardume balançou todo o barco. Quem balançou todo o barco foi o cardume. Então, o núcleo do sujeito é cardume, que é um... Peraí, deixa eu ajeitar aqui, que é um substantivo coletivo. Nesse exemplo, cardume, que é o substantivo coletivo, ele não está explicado. Ele está sozinho sendo o núcleo do sujeito. Quando isso acontece, o verbo, que no caso aqui é balançou, ele vai concordar com esse substantivo coletivo. Cardume no singular, balançou no singular. No exemplo de baixo, cardume já está especificado. Eu não falei apenas cardume, mas cardume de atuns. Na verdade, aqui, ó, vou até colocar aqui, só um instantinho, que faltou um O aqui. Só um minuto, que eu vou colocar um O, que está faltando aí. O cardume de atuns balançou o barco. Aqui, nesse sujeito, cardume está explicado, está especificado. Foi um cardume de atuns, como poderia ser de sardinhas, de qualquer outro peixe. Então, nesse caso aqui, o coletivo está explicado. Aí o verbo pode ficar no singular, o cardume de atuns balançou, porque aí vai concordar com cardume, ou pode ficar no plural, balançaram, que aí vai concordar com atuns, atuns balançaram. Então, numa atividade, numa prova, essas duas formas estariam corretas, tá? Mas se o coletivo tiver sem estar explicado, só pode ficar no singular. Vamos para a próxima regra. Só um minutinho. Então, vamos para mais uma regra. Agora, quando o sujeito simples da oração é formado por nomes próprios e que estejam no plural, se o nome vier especificado por um artigo antes dele, o, a, os ou as, o verbo fica no plural. Se o nome próprio não vier especificado, aí o verbo fica no singular. Olha o exemplo de Minas Gerais. A mesma coisa serve para Estados Unidos. Se tivesse só como no exemplo de baixo, ó, Minas Gerais, um substantivo próprio, né? Porque Minas Gerais, substantivo próprio, sem o artigo antes, aí o verbo fica no singular. Minas Gerais é grande produtora de leite. Mas no exemplo de cima, Minas Gerais veio especificada pelo artigo as Minas Gerais. Quando o nome próprio vem especificado por um artigo antes, aí o verbo fica concorda com esse artigo. No caso, as no plural, são no plural, tá? Então, como é fácil guardar? Nome próprio sem o os, o as, o a ou o antes, verbo no singular. Nome próprio, substantivo próprio de lugar, determinado com o, a, os ou as, o verbo concorda com esse artigo e aí vai ficar no plural. Mais uma regra aí. Próxima regra para concordância verbal é quando o sujeito simples é formado por pronomes relativos, que são que e quem. Vamos ver a regra primeiro para o pronome relativo que, porque é diferente da regra para o pronome relativo quem. Quando o sujeito é formado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com a palavra que vem antes desse pronome que a gente chama de seu antecedente. Então, olha o exemplo. As meninas
que fizeram o lanche estão de parabéns. Aqui encontra-se o pronome relativo que, tá? Então, o pronome relativo que, a regra diz que o verbo, no caso o verbo fazer aqui, concorda com seu antecedente. O antecedente do que é meninas. Então, meninas fizeram. Então, toda vez que tiver o pronome que, vai concordar com o seu antecedente, com a palavra que está antes do pronome que. É diferente para o pronome quem, tá, gente? Vamos ver o pronome quem agora. No caso do pronome relativo quem, o verbo da oração vai concordar com a palavra que vem antes do pronome, igual no caso do que, ou ficar na terceira pessoa do plural direto, tá? Então vamos ver, ó. Foram as meninas quem fizeram ou fez o lanche. O pronome quem está aqui. Então, vai concordar com o antecedente, certo? Então, fizeram, ou vai ficar na terceira pessoa. Agora, sujeito simples formado por pronomes indefinidos. E eu vou fazer um concerto aqui com vocês, ó. Aqui não é terceira pessoa do plural, não, por favor. Consertem aí na hora de copiar. Ó, deixa eu consertar aqui. É na terceira pessoa do singular. Vou voltar essa daqui, hein, gente, que eu falhei aqui. Epa. Do singular. Agora sim, vamos voltar ao quem. O quem, então, quando o pronome quem estiver fazendo parte do sujeito, o verbo vai concordar com o seu antecedente, no caso dessa frase aqui foi meninas, meninas fizeram, ou vai ficar na terceira pessoa do singular. Eu tinha colocado plural ali, estava errado. Então, terceira pessoa do singular fez. Então, se vocês falarem que foram as meninas quem fizeram o lanche, certo. Ou foram as meninas quem fez o lanche, certo também. Então, o quem dá duas opções, o que não. O que obrigatoriamente tem que concordar com o antecedente, tá? Agora, vamos ver o sujeito simples formado por pronomes indefinidos ou interrogativos. Pronomes indefinidos, vamos lembrar, são aqueles que deixam ideia vaga de quem fez, quantos fizeram, tá? E o interrogativo é aquele utilizado para fazer as perguntas. Se o pronome estiver no singular, o verbo ficará no singular também. Então, exemplo, ó, já decidiu qual de nós fará o lanche? Olha aqui, ó, pronome qual no singular. Fará no singular. Se fosse quais no plural, farão no plural. Então, tem que concordar com o pronome. Pronome no singular, verbo no singular. Pronome no plural, verbo no plural. Agora, olhem o caso de baixo, se o pronome estiver no plural. O verbo vai ficar na terceira pessoa do plural, concordando com ele, ou pode também concordar com o pronome pessoal que aparecer aí. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Olha lá, já decidiu quais de nós farão, certo, ou faremos também, certo, o lanche? Então, ó, o pronome é quais, ele está no plural, então o verbo pode concordar com ele, por isso que eu coloquei da mesma cor, ó, azul e azul, quais farão o lanche, ou também pode concordar com o pronome pessoal que aparece na frase. No caso, o pronome pessoal aqui é nós, então nós faremos. Então, se vocês falassem, já decidiu quais de nós farão o lanche? Certo, porque aí o farão combina com quais. Mas se vocês disserem, já decidiu quais de nós faremos o lanche? Certo também, porque aí estaria combinando com nós. Então aí, gente, eu tô deixando para vocês algumas regras, as primeiras regras para se fazer a concordância verbal do verbo com os sujeitos simples.
tá? Amanhã eu vou estar enviando para vocês uma pequena explicação sobre como fazer a concordância verbal do verbo com o sujeito composto, que aí são mais regras e aí requer um pouco mais de atenção. Espero que tenha ajudado, tá? Porque eu vi que lá na apostila estava um tanto quanto, às vezes, complicado e sem a explicação fica difícil realizar a atividade. Então, agora, após assistirem esse vídeo, eu peço que vocês retornem à apostila e façam a atividade, ok? Boa noite!